Em instantes você vai assistir mais um episódio do Podcast, uma produção gravada nos estúdios modernos e aconchegantes do Estúdio Podcast. Quer produzir o seu podcast, videoaula ou gravar algum comunicado para os seus inscritos e seguidores das mídias sociais? Esse é o lugar certo. Dispomos de equipamentos e da estrutura que você precisa. Agende uma visita e venha conhecer o nosso espaço, Estúdio Podcast. Entre e sinta-se em casa. Oferecimento Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Manhã é hoje o dia? É sim. Vai doer? Nada, vai ser bem rapidinho. Vamos logo ali com a vovó. Tá bom, vó. Pra cuidar de você, uma picadinha só. Tá na hora da vacinação. Nem doeu, nem doeu. Do pequeno cidadão. E aí, convida que não? Tem mesmo que vacinar, o menor tem 5 aninhos. Eu vou levar a Aninha e também o Joãozinho. Vamos lá, Maceió, tá na hora da vacinação. Nem doeu, nem doeu. Do pequeno cidadão. Johnny! Convida que não. Mamães, papais e vovós, com saúde e proteção, na cidade de todos nós. Tá na hora de vacinar as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos contra a Covid-19. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Convida que não. Oi, e aí, tudo bem com vocês? É hora de mais um episódio do Podcast e desde já eu agradeço a sua audiência e as pessoas que estão se inscrevendo nos nossos canais e nas nossas plataformas de podcast que estão aparecendo aí na sua telinha, tá certo? Toda semana a gente sempre traz um tema interessante para conversar e esse tema de hoje é pra lá de interessante. Por quê? A Organização Mundial de Saúde divulgou recentemente um estudo em que coloca o Brasil no ranking dos países com maior número de pessoas ansiosas. Aqui no Brasil, esse percentual, gente, olha só, chega a 9,3% da nossa população. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio a Heloíse Vieira, que é psicóloga, e vamos tentar entender esse fenômeno da ansiedade, não é isso, Elo? Como vai? Isso mesmo, Fabiola. Obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante e que nos toca tanto, porque todos nós, de alguma forma, já sentimos ansiedade. Então, saber o que é a ansiedade normal e a ansiedade patológica, sem dúvida, faz muita diferença aí para que você consiga entender mais. Então, vamos tirar as dúvidas. Estou aqui à disposição. Então, vamos começar com aquela pergunta básica, que o que é que significa ansiedade? O que é essa palavra? A ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma resposta natural do nosso organismo a algum tipo de evento estressor. Contudo, quando ela atinge níveis mais avançados, que são os níveis patológicos, aí sim ela passa a ser um transtorno. E está ligada aí a vários transtornos ansiosos, desde da síndrome do pânico a transtornos como de compulsão alimentar, que também tem algumas características que apontam aí para sintomas ansiosos. Uhum. Bom, e pelo que a gente sabe, existe aí cerca de 7 tipos de ansiedade. Tem um que me chamou muita atenção e é o que eu vou conversar com a Elo também, é o agorafobia. O que significa isso, Elo? Agorafobia. O próprio nome ele já é um pouco explicativo, porque é uma fobia que é vivida ali naquele momento. Então, a pessoa, de repente, começa a ficar com um medo inexplicável. Ela não consegue entender quais são os gatilhos daquele medo e isso faz com que ela comece até a se isolar, a ter medo de sair de casa. Pode acontecer aí também de ser gerado um transtorno de fobia que você acaba sem conseguir mesmo realizar, ir para ambientes, fobia social, né? Ir para ambientes em que tenham muitas pessoas. Aí um transtorno acaba se ligando ao outro. E por que acontece a ansiedade? É algum trauma que vem da infância ou não? O que está ligado a essa ansiedade? A ansiedade, como eu disse anteriormente,
ela é uma resposta do nosso organismo. Mas, assim, essa vida frenética, você vê, né? Você acabou de dar aí a informação que a OMS divulgou há pouco tempo, de que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Então, já passou até do Japão. E desde a pandemia, inclusive, essa pesquisa ela foi divulgada o ano passado, né? Há pouco tempo, que foi após a pandemia. Ela foi feita durante a pandemia, a pesquisa. E esses dados, eles apontam que o brasileiro é muito estressado. E o estresse está muito ligado à ansiedade. E hoje, né, tem crianças aí com níveis de ansiedade também bem gritantes. Está muito ligado. As crianças hoje são muito cobradas na escola, cobradas em casa. Não podem sair muitas vezes de casa e brincam em ambientes muito fechados. Aí isso acaba gerando estresse, porque tem muita energia, não consegue colocar essa energia para fora, que nem antes, né? A gente brincava na rua, correndo. E hoje não, as crianças ficam muito tempo no celular. Aí isso acaba gerando aí alguns transtornos, inclusive os transtornos ansiosos. Aí quando a gente fala essa questão da ansiedade, a partir de que momento é que a gente pode perceber que essa ansiedade ela tá num grau que está comprometendo a nossa qualidade de vida? Percebeu que o coração acelera, começa a suar. Tem pessoas que suam, tem pessoas que começam a ficar geladas. Começa também a ter medo de situações que antes não tinha. Porque o medo, ele é um sentimento que ele vem também, tudo é natural do nosso organismo. O primeiro sinal é que, não, aquilo dali você precisa ter cuidado para não se machucar. Por exemplo, se tiver uma cobra, aí sabe que aquela cobra, ela pode machucar. Aí o medo vem e você se afasta. Sim. Só que quando ele aumenta demais, os níveis ficam grandes, aí começa a gerar transtornos. Aí vem a resposta, né, através da ansiedade, e a ansiedade vai dar os sintomas. Tem pessoas que caem cabelo, se for em nível mais avançado, sentem dores estomacais, mas assim, os primeiros sintomas assim, são mais fracos e são observados, são os sintomas de ataque cardíaco, dores de cabeça também, sem explicação. E muitas vezes as pessoas começam a sentir esses sintomas, procuram, né, um médico, aí faz todos os exames, tá tudo normal. Por quê? Porque é algo que é emocional e não físico. Eu sempre costumo dizer, e bato muito nessa tecla, que saúde mental e física caminham juntas. Então precisamos aí sempre ter esse cuidado com a nossa saúde, tanto física quanto mental. Se uma das duas não estiver bem, o nosso corpo ele vai dar sinais, através, por exemplo, da ansiedade. Aí a gente fala assim, hoje eu acordei, tô muito ansioso, vou ter uma reunião tal hora. Eu acho que a palavra ansiedade, ela já faz tão parte do nosso dia a dia. É como, por exemplo, todo mundo agora tem mania de dizer, eu te amo, eu adoro você. De uma maneira tão banal assim, que às vezes você não vê a gravidade da situação. No caso, por exemplo, da ansiedade. Ela se tornou uma palavra corriqueira para dizer que, assim, é quase que normalizando o comportamento da sociedade. Você acredita que seria assim? As pessoas começam a achar que a ansiedade, ela se eu usar, eu estou doente, né? A ansiedade, ela é sim um transtorno, ela é uma doença a partir do momento que ela atinge níveis que prejudiquem a vida do sujeito, né? Quando isso atrapalha no trabalho, nos estudos, para quem é estudante, para as crianças também atrapalha sono, porque isso, os estresses, né, e a ansiedade começa aí a atrapalhar a qualidade do sono. Então, a vida começa a ficar um pouquinho mais pesada, você começa a ficar com pensamentos disfuncionais. O que seriam pensamentos disfuncionais? Eu não consigo. Tudo meu dá errado. Eu sinto ansiedade, então a culpa é minha porque eu estou ansiosa. Aí algo até que eu reflito sempre, Fabíola, é que, por exemplo, se você tem uma dor estomacal, você não culpa o seu estômago, né? Você sabe que você se alimentou com alguma coisa e aquilo não te fez bem. Então, você começa a não usar, né, mais aquele tipo de alimento que te faz mal. Você vai para o médico, por exemplo. Aí o médico vai indicar, a partir de agora, você não pode mais utilizar tal alimento, porque te faz mal.
né? Por exemplo, lactose, quem tem intolerância à lactose, aí não vai poder mais. Se tomar, se comer, vai se prejudicar. E com a ansiedade, nenhum médico tem como chegar e falar para você: olha, você não pode mais fazer, trabalhar exaustivamente até chegar num ponto que o seu corpo não suporte. Não tem como o médico chegar e dizer isso, porque é a pessoa que precisa avaliar. Então, é aí que se encontra o que é preciso fazer para que não se normalize essa ansiedade como algo que é doentio e que não tem, que você só se culpa ao invés de procurar tratamento. Porque os sintomas só pioram. E aí eu pergunto, esse tratamento, o profissional adequado seria o psicólogo, o terapeuta? Quem poderia ajudar? Primeiro na identificação correta, né, do porquê que está acontecendo essa ansiedade e de que maneira isso poderia ser tratado. Qual seria o profissional? O psicólogo, ele é o que faz a terapia, né? Alguns psiquiatras também fazem, mas o psiquiatra, ele vai passar a medicação. A medicação é sempre necessária? Não. Se você está com o início ainda, esses sintomas ainda não são tão graves, você ainda não está com um transtorno de pânico, né, que é um transtorno ansioso, você pode procurar ajuda de um psicólogo para fazer a psicoterapia, justamente para entender quais são os gatilhos, o que está causando essa ansiedade. Porque a ansiedade, ela, como eu já disse, ela é uma resposta. Então, o seu organismo está te dizendo, tem alguma coisa que não está legal. Você não está conseguindo dormir direito, você está aí no dia a dia, fazendo as atividades, mas se sentindo muito esgotado, porque a ansiedade ela vai dar um esgotamento. A ansiedade no nível patológico, né? Em um nível já onde a pessoa se encontra com algum tipo de transtorno, que está prejudicando o dia a dia dela, a vida. Porque a gente falava aqui, cada um tem um jeito, uma maneira de tentar se livrar um pouquinho dessa ansiedade. Ou vai escutar uma música, né? Se isola um pouquinho, se desliga do mundo ali. Outras pessoas preferem fazer exercício físico, que é uma coisa incrível. Admiro demais quem é assim. Outras pessoas descontam tudo na comida, né? Assim, vou ter que confessar aqui que eu sou dessas pessoas que preferem, eu começo tomando um suquinho, vou para um chazinho, aí daqui a pouco um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão. Só que isso, quando é demais, acaba desencadeando outros sintomas, que aí é que a gente tem que realmente se preocupar, né? Porque já vai estar prejudicando o seu dia a dia, a sua maneira de dormir, as roupas já não vão entrando mais, a coisa começa a desandar mesmo. Aí já atinge a autoestima, isso. Né? E isso não é só para mulheres, não, homens também. Homens também sofrem aí, podem sofrer de baixa autoestima. A gente sabe que a pressão social para a mulher é bem maior, então a mulher acaba se cobrando mais. Quando o homem vem se cobrar em relação à autoestima, geralmente é porque já está bem avançado, alguma coisa que ele não está gostando no corpo. A mulher não, engordou 1 quilo, ela já está ali, a maioria, né? Digamos assim, a gente não pode generalizar, porque tem aquelas que estão bem, e isso daí é ótimo. Não tem nada melhor do que você estar bem com você mesma, com o seu corpo, com a vida que você tem. Quando você não está, aí sim, os transtornos ansiosos e outros transtornos mentais também podem começar a surgir. E essa ansiedade, ela vai trazendo assim de forma muito latente o que você traz do famoso descontar na alimentação. Aí realmente começa-se a ter um perigo, porque pode acabar gerando aí outro transtorno, que são os transtornos ligados, né, à alimentação. Desde a anorexia, bulimia e outros também que estão aí, são vastos. E qual seria então, Heloísa, o caminho que a gente deve seguir para tentar diminuir essa ansiedade, esse grau de ansiedade? O que a gente pode fazer? Tem vários caminhos, desde você praticar exercícios, só que é importante encontrar um exercício com o qual você se identifique. Porque não é que porque a sua amiga faz academia, não, ela faz academia, então eu vou fazer academia com ela. Aí acontece nisso, de você buscar a academia, porque tá na companhia da amiga, mas aí tem um dia que a amiga não pode ir pra academia, aí você também não vai. Aí você já começa a procrastinar. Que também a procrastinação fica muito ligada aí para as pessoas que têm a ansiedade em nível mais patológico.
E até pessoas que a ansiedade está ali controlada, ainda não prejudica o dia a dia, mas de tanto, né, postergar, de tanto deixar para depois, acaba ali piorando esses sintomas e gerando aí uma ansiedade que já é preocupante. Então, o exercício físico é importante, mas é importante que você encontre aí um exercício que seja bom para você, com o qual você se identifique. Porque senão você pode acabar procrastinando e trazendo aí mais um malefício para sua saúde mental. Porque você começa a se culpar. A culpa entra muito aí. É culpa porque não está se exercitando, culpa porque sente ansiedade, culpa porque a roupa não coube. Aí só acaba prejudicando ainda mais. E além do exercício, também essa questão da alimentação não tão desregulada. Porque tudo que é em excesso revela algo, né? E se a gente tá aí descontando na alimentação, o que é que está causando isso? Aí só uma boa terapia para que a pessoa consiga descobrir. Entendi. Esses exercícios, por exemplo, ou qualquer outra atividade que você possa fazer ao ar livre, escutar uma música que você gosta, que você se identifica, tudo isso já pode diminuir essa questão da ansiedade. Eu já ouvi exercícios de respiração também ajudam bastante, yoga, enfim, esses também ajudam. Ajudam bastante. O Mindfulness, né, que é a atenção plena, o yoga também é bem importante, e para quem tem essa prática já consegue fazer, os níveis de ansiedade com certeza irão diminuir. Mas assim, para quem não tem o costume e deseja começar, é preciso começar aos poucos, porque no início você vai sentir dificuldade de se concentrar em você, porque uma das causas que possivelmente podem aí tá gerando essa ansiedade, uma ansiedade em um nível maior, é justamente o fato de você não dedicar um tempo a você. Então, quando você tenta fazer aquele exercício de respiração, você acaba não conseguindo. Que é natural, no início é difícil. Então, você precisa persistir. Se você não está conseguindo e você desiste na primeira tentativa, vai ser mais uma frustração que vai ali para a conta, para gerar a culpa. Aí a gente vai descontar na comida, vai descontar, às vezes desconta na bebida, também tem todo esse leque aí de opções ruins, a gente achando que vai resolver a ansiedade naquele momento, quando na verdade já está criando um outro problema. Aí eu pergunto, não existe essa história de os homens têm mais ansiedade, as mulheres têm mais ansiedade. Hoje é a população como um todo, e inclusive as crianças, como você falou. Sim, exatamente. Não tem distinção de sexo, nem de faixa etária. E os níveis de crianças com ansiedade hoje só tem aumentado, infelizmente. E algo que a gente até conversava nos bastidores aqui, antes de começarmos, foi exatamente essa questão de que as crianças hoje, elas vivem muito presas. Elas ficam muito ali naquele ambiente só no celular. E a internet, ao mesmo tempo que ela tem um poder de ensinar, né, de trazer muita informação para a criança e para o adolescente, se essa informação ela não é dosada, ela pode acabar aí gerando ansiedade, porque gera muitas vezes comparações. A pessoa começa, a criança, né, especificamente falando da criança, mas isso acontece com o adulto também. Só que a criança acaba sendo muito mais preocupante, porque é alguém que está começando a vida. Sim. É alguém que não tem maturidade ainda para ter aquele tanto de informação. Aí a gente vê aí, infelizmente, dados que apontam aí coisas que a gente não vinha aqui no Brasil. Como ano passado teve aquelas questões das escolas, né? Alunos que invadiram as escolas que estudaram. Sim. Então imagina o sofrimento que aqueles adolescentes não estavam sentindo, ou que teve um caso que ele tinha estudado na escola um tempo antes, ou que ele sentiu na época que estudava, mas respondeu após, né? Quando já estava ali um jovem adulto. Não me lembro o nome dele, mas foi um caso que foi bem divulgado. Sim, eu me lembro. Disse que estava tendo aqueles ataques nas escolas, né, do Brasil inteiro. Aqui também houve casos assim. E talvez acho que o nível de estresse e de ansiedade que ele tinha, né, saiu desencadeando outras coisas. O bullying também pode ter entrado nessa história. É muita coisa, viu? É sim. E é algo que eu sempre digo, a ansiedade ela vai estar presente, todos nós de alguma forma já sentimos ansiedade, porque ela é uma emoção natural, né, uma resposta,
que o nosso corpo nos dá quando a gente sofre algum ambiente, alguma coisa estressora, algo que nos estressa. E se não cuidado para uma criança, que é o que a gente está falando agora, pode gerar aí questões assim que ela pode sentir só lá na vida adulta. Porque hoje também eu atendo alguns adultos que a ansiedade estava presente desde a infância. Entendi. Só que não foi trabalhado. Então, se vai ser trabalhado lá na vida adulta, e essa pessoa ainda demora a procurar, quando se vem começar a trabalhar e a pessoa quer resposta rápida, aí procuram logo a questão do medicamento. O medicamento é indicado? Em alguns casos, né? Casos que são mais avançados, sim. Mas casos que estão ainda começando, se você procura a terapia e você começa a entender esses gatilhos, você começa a criar os recursos. O nosso organismo, ele produz todos os hormônios que a medicação ela vai ali trazer para aliviar aqueles sintomas ansiosos. Mas em algum momento, esses níveis baixaram demais. A pessoa não entendia o que estava acontecendo e só ia ali acumulando essas questões estressoras. O ambiente não ajudou em nada. A questão genética, né, que também tem relação. Pessoas que apresentam aí casos de ansiedade já em nível de transtorno do pânico, por exemplo, a maioria delas, se a gente pesquisar no histórico clínico, alguém da família também sofre de ansiedade. Sim. Só que muitas vezes essa ansiedade ela não foi diagnosticada. A pessoa foi vivendo ali, né? Foi vivendo. Foi levando aí de todo jeito, resolvia um pouquinho aqui e ali, mas não tratou o problema em si. Então, tratar quando a criança tem é de suma importância. E tentar diminuir as telas, que é algo que é muito discutido hoje por diversos Abrindo um parêntese, aí você falou essa questão das crianças, das telas. A Pixar não é propaganda não, viu, gente? Mas uma das emoções, acho que do segundo filme daquela série Divertidamente, né? Daquele filme Divertidamente, vai incluir a ansiedade numa das emoções. Isso, inclusive, meu filho já tinha me falado, vai entrar aí a ansiedade, o tédio, somada àquelas outras, que era a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. Que são as emoções primárias, né? Pois é, a ansiedade vai estar aí nessa nova galerinha de sentimentos. Eu acho aquele filme tão instrutivo, porque trabalha exatamente todas essas emoções partindo da idade da personagem principal, da Riley, né? Enquanto ela era criança, e agora, como ela vai estar entrando na fase de adolescência, vai aparecer aí essa questão da ansiedade bem mais latente. Eu vi também, né? Não me falha a memória, agora já foi lançado? Não sei, tô por fora, cinema tô por fora. Mas tá para ser lançado e eu vi que entraram essas novas emoções e o filme é maravilhoso, eu assisti o primeiro e é bem educativo, né? Se quem tá ali assistindo e consegue prestar atenção vai entendendo ali o quanto cada emoção daquela é necessário para que ela se proteja no momento que é necessário. A raiva para colocar aquele sentimento que sentiu, que estava ali, né, preso e precisava ser expressado, né? Precisava-se que ela precisava expressar aquela emoção. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente em relação à questão da ansiedade. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que aprender a se identificar como um ansioso e, nos primeiros sintomas, procurar logo um atendimento, né? Sim. Sentiu que a sua ansiedade ela já está prejudicando o seu dia a dia, a qualidade do seu sono, a sua alimentação, que pode estar aí desregulada, ou comendo muito, ou sentindo vontade de se isolar, porque se você sente sintomas ansiosos, mas se isola muito, isso daí já pode acabar gerando aí... por exemplo, a depressão, né? Que já entramos em outro transtorno. E é cuidar de si, lembrar que a culpa não é sua, você não está escolhendo sentir ansiedade. A ansiedade ela é só uma resposta a algo que está acontecendo. E você precisa entender o que é que está acontecendo, que está te gerando esses sintomas,
para aí sim você conseguir melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua rotina e ter o máximo de qualidade de vida. Então, praticar exercícios físicos, tentar manter uma boa alimentação, tentar aí sempre estar no seu dia a dia observando o que acontece, se tem algum tipo de exagero na sua rotina, porque você está trabalhando demais, o que é que eu posso fazer para tentar diminuir? Como eu posso me organizar? Ajuda bastante essa questão do planejamento. Se você consegue se planejar, esses níveis de ansiedade também podem diminuir. Ok. Elô, muito obrigada pelas informações, obrigada por ter passado um pouquinho do seu conhecimento. E assim, digamos que eu estava ansiosa por essa entrevista, mas foi muito bacana porque de maneira didática você conseguiu passar que é uma questão que todo mundo passa por isso, mas que com um certo olhar, um olhar mais atencioso, mais cuidadoso, a gente precisa dar essa atenção realmente a um assunto que, olha, 9% dos brasileiros, de toda a população, passa pela mesma questão da ansiedade. Então, vamos tentar ser menos ansioso e seguir aí as suas orientações, a questão da alimentação, do exercício, escutar uma boa música, fazer alguma coisa que lhe dê prazer para que você fique menos ansioso, não é assim? Isso mesmo, Fabiola. E lembre-se que não é escolha sua, ninguém pede, não, quero ficar ansioso hoje. Não. Então, cuidar de si e lembrar que saúde mental e física caminham juntas. Sentiu, não está conseguindo, fez o que o que falei aqui agora, e mesmo assim ela persiste, procura ajuda do profissional, né, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. Se caso necessário tomar medicação, que se tome, mas se tome no período que for ali, para diminuir os níveis e ir trabalhando para entender quais são as causas dessa ansiedade. Porque entendendo os gatilhos, você aprende a lidar com eles, né? Com aquilo que acontece. E só olhando para você, através da terapia, que você consegue fazer isso. Ok, então, obrigada pelo convite, Fabiola. Eu que agradeço, obrigadíssimo. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Sério.podcast. Acompanhe a gente aí nas nossas plataformas de podcast, aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, a hora de fazer é agora. E a gente também está no Spotify, tá certo? Então não tem desculpa para não acompanhar o nosso conteúdo de qualidade. Beijo grande no coração e até o próximo episódio. Até lá. Quer produzir o seu podcast, videoaula ou gravar algum comunicado para os seus inscritos e seguidores das mídias sociais? Esse é o lugar certo. Dispomos de equipamentos e da estrutura que você precisa. Agende uma visita e venha conhecer o nosso espaço, Estúdio Podcast. Entre e sinta-se em casa.